Olá pessoal, voltei, dessa vez vim falar com vocês um pouco sobre Revolução Russa. Também já foi trabalhada em sala, né? Nas nossas salas virtuais. A Rússia, desde o século XVI até o século XX, era uma monarquia absolutista, né? Em que o seu governante era chamado de czar, era a figura realmente de um imperador, né? De um rei. A monarquia absolutista é uma monarquia na qual o rei, né, a igreja e a nobreza têm poderes absolutos. Então as pessoas não têm muitos direitos, né? Não têm muita liberdade social, liberdade econômica e muito menos política. Então, nesse caso, o czar era o rei, né, absolutista dessa monarquia. E aí surgiu a figura de um outro novo czar, né? Todos sabemos também que a monarquia ela é hereditária, né? Passada de pai para filho, né? E sempre mantendo aí uma linha familiar. Alexandre II, né? Que governou aí de 1855 a 1881. E aí ele fez algumas transformações inusitadas e fizeram com que a Rússia se tornasse uma monarquia, né? Um país mais moderno e industrializado. Ainda sendo, né, um país economicamente inferior, né, e pouco desenvolvido em comparação aos outros, ele aboliu a escravidão, ele distribuiu terras aos camponeses, ele fundou os bancos, que ainda não existiam nesse período, melhorou o ensino, né? E aí dessa forma, né, com toda essa modernização, ele fez com que a Rússia se tornasse um país de muitos contrastes. De um lado, nós tínhamos aí 80% da população vivendo ainda em um regime feudal. Pessoas que viviam nos campos, né? Que muitas vezes tinham condição de vida miserável. E de outro lado, nós já tínhamos uma Rússia modernizada, né? Parte disso, né? Lembrando que quase 80% ainda vivia na miséria. Existia também a classe do operariado, né? As pessoas que trabalhavam nas indústrias. Ok, mas aí você me diz... Dessa forma, melhoraram as condições de vida, as pessoas estavam mais felizes com o governo, eles estavam vivendo de uma forma mais confortável? Não. Por quê? Essa classe operariada, né, esses trabalhadores, eles tinham uma condição de vida péssima. Por quê? Eram jornadas de trabalho abusivas, né, de 12 a 16 horas trabalhando por dia, não eram salários justos. Não havia legislação, né? Então não tinham leis que defendiam essas classes. Teve essa parte aí da modernização, mas o governo continuou favorecendo somente as classes nobres e as pessoas mais pobres continuaram vivendo na mesma condição. Esses operários estavam cansados de viver dessa forma, né? Porque já estava ruim antes, com a modernização parece que as coisas estavam só piorando, né? E aí, cansados dessa forma de vida, e aí eles começaram a organizar greves, organizar sindicatos e se juntaram, né? Juntaram as suas forças, se basearam no regime socialista, né? Nas ideias socialistas e começaram a manifestar, a mostrar, né? As suas revoltas. Bom, mas e aí o que esses operários, né? Esses camponeses, esses soldados, o que eles reivindicavam? Bom, eles queriam uma melhor condição de vida, eles queriam uma legislação, né, uma constituição, tivessem deveres, mas também tivessem direitos. Eles lutavam por uma igualdade econômica, por uma reforma agrária, direitos iguais e principalmente por salários justos, né? Um dos acontecimentos, né, que marcou essa revolução foi em 1904, né? Teve fim a guerra de Rússia contra o Japão e a Rússia saiu derrotada dessa guerra, o que obviamente levou a uma crise financeira. As guerras normalmente geram gastos e quando você perde uma guerra, esses gastos são ainda maiores, né? Então a situação já não estava muito boa, a Rússia tinha acabado de sair de uma guerra e estava passando por uma crise econômica, né? O governo, o país estava passando por uma crise econômica. E essa crise acaba que afeta todos os setores, né? Os trabalhadores, a inflação sobe, os salários abaixam, as pessoas ficam desempregadas. E aí aquela classe dos trabalhadores, em 1905, eles se juntaram, né? E fizeram uma manifestação, foram para a porta do Palácio do Czar para pedir mudança, para lutar por mudança. O czar, que era uma pessoa não muito paciente, em vez de falar, galera, vamos conversar, vamos entrar, né? Nós podemos pensar em algo. Não.
Não teve nenhuma conversa. Ele acabou atacando esses manifestantes e deixando muitas mortes, o que obviamente causou mais revolta ainda a essas pessoas que estavam ali apenas pedindo algo que era direito deles. O principal motivo para essa manifestação de 1905 foi uma constituição. Eles queriam que o governo organizasse uma Assembleia Constituinte. Esse dia de manifestações aí e revoltas, né, que aconteceu em 1905, ficou conhecido como Domingo Sangrento, justamente por ter acontecido a morte de muitas pessoas. Logicamente, o Domingo Sangrento não ajudou de forma alguma nenhuma das partes, nem o governo, né, que ficou cada vez mais feio na fita, e nem os manifestantes, que ficaram cada vez mais revoltados com a situação. E aí, a partir desse dia, várias outras revoluções começaram a surgir na Rússia, vários outros protestos, pessoas realmente muito revoltadas com isso. E aí essa fase de revoluções ficou conhecida como Revoluções de 1905. Essas revoluções acabaram gerando algumas organizações que tinham como representantes as classes operariadas, né? Os sovietes, que eram conhecidos. Quais eram essas classes? Justamente aqueles oprimidos lá do início de tudo, né? Do início de toda essa revolução. Eram os operários, eram os soldados, né? Que tinham baixos salários e lutavam para a melhoria de vida. Os camponeses, que não tinham, muitas vezes não tinham nem onde morar. E aí, dessa forma, nós entramos na participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mesmo com toda essa situação acontecendo internamente, né, com todos esses conflitos acontecendo dentro do país, a Rússia acabou entrando aí na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente, o que causou ainda mais conflitos dentro do próprio país. Por quê? Enquanto eles brigavam lá do lado de fora, né, com outros países, lá dentro do próprio país aconteciam inúmeras rebeliões, porque ao invés do czar organizar, né, o país, organizar tudo que estava acontecendo lá dentro, ele foi se meter em uma briga do lado de fora, né? Os produtos ficaram muito caros, as pessoas não tinham trabalho, muitas vezes não tinham bons salários e começaram até mesmo a passar fome. O que, obviamente, diminuiu a produção agrícola, porque poucas pessoas passaram a comprar, muitos não tinham dinheiro, os produtos que estavam à venda estavam muito caros. Enfim, o caos total estava acontecendo neste momento. Nós já estamos aí em 1917 e nada havia melhorado. Durante a Primeira Guerra Mundial foi criado o Partido Socialista Revolucionário, né? Pediam a derrubada do governo para que dessa forma eles começassem a administrar com um programa liberal. Devido a tanta pressão, Czar teve que abdicar do trono. Com o fim do governo czarista, nós damos início a uma nova fase, né? Que foi chamada de governo provisório. Porém, eles tiveram a infeliz ideia de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que não resolveu nenhum problema, porque todos esses conflitos internos ainda continuavam no país. Essa questão levou a mais uma guerra dentro do território russo. Dessa vez, os mencheviques do Partido Socialista contra os bolcheviques, que era justamente a oposição desse governo. Como base para um bom plano, os bolcheviques se reuniram e escreveram as Teses de Abril, que tinha como objetivo derrubar o governo provisório e entregar o poder nas mãos dos sovietes. Assim como prometido, os sovietes retiraram a Rússia da guerra, mas o problema não estava tão fácil de resolver. Mesmo a Rússia estando fora da Primeira Guerra Mundial, o caos dentro do próprio país ainda continuava. Agora os problemas econômicos são ainda maiores, os bancos foram estatizados, a Rússia acabou perdendo algumas terras que haviam conquistado durante a Primeira Guerra, e esse governo acabou tendo que tomar algumas medidas, né, cortando alguns gastos e confiscando terras da nobreza e da igreja, que obviamente não iria agradar de forma nenhuma a elite. Aí vocês vão pensar comigo, bom, professora, já que os sovietes tomaram o poder, né, tiraram a Rússia da guerra, o problema acabou, né? É aí que você se engana. Em 1918, nós temos mais uma guerra civil. De um lado, o Exército Branco, que eram justamente essas pessoas que estavam revoltadas com o novo governo, os apoiadores do czar, os nobres. Do outro lado, nós tínhamos o Exército Vermelho, que eram os bolcheviques. Essa guerra civil teve fim em 1921, com a vitória, logicamente, do Exército Vermelho, que eram justamente os bolcheviques que estavam no poder, né? Enfim, eles tinham ali um Estado socialista. Porém, alguns problemas ainda continuavam e teriam que ser resolvidos, principalmente problemas financeiros. Ou seja,
o caos ainda continuava. O governo teria que criar algumas medidas para reconstruir a economia da Rússia. E aí, para isso, o 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia aprovou, nesse mesmo ano, a nova política econômica. A intenção, logicamente, era estimular a produção para que o mercado voltasse a circular e as pessoas voltassem a consumir normalmente. A partir de 1926, a Rússia voltou aí a ter uma economia mais ou menos normal. Logicamente, outras coisas aconteceram, porém esse problema foi resolvido. Então, galera, esse foi o nosso último vídeo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tirem bom proveito dos vídeos, tá? Bons estudos pra vocês e até o próximo vídeo.